Sabe aquele professor divertido que sempre tem uma história interessante, uma história engraçada e que essa história acaba te fazendo pensar muito, mesmo que essa história te faça pensar dias, meses, anos depois que você acha que tem ouvido? Nós vamos lembrar muito desse professor hoje. O que temos para hoje são Instituto Cinéias. Eu sou a Larissa Bertolino, você está no canal Uma Garota Quixotesca, onde nós tratamos de literatura, começando o mês de outubro com um livro dedicado em homenagem ao Dia do Professor, celebrado no dia 15. Eu já começo dizendo que eu errei um pouco a interpretação desse texto durante a minha leitura dele. Olha que eu já li ele várias vezes na vida, porque eu li o título errado, lia rápido e lia errado e fazia outro sentido pra mim. Não é histórias para quem gosta de ensinar, são histórias de quem gosta de ensinar. Histórias que vêm de um dos maiores professores, educadores desse país. Foi psicanalista, que foi teólogo, pastor presbiteriano, escritor, professor, renomadíssimo Rubem Alves. É alguém que é apaixonado, que gosta muito de palavras, então obviamente esse título não é escrito dessa forma à toa. De quem gosta, tanto nós leitores como do próprio Rubem Alves. São histórias que ele tem uma parte delas e reescreve, ou histórias de experiências próprias. O livro, ele basicamente é dividido em dois grandes gêneros. As crônicas, tem muito dessas experiências, e as fábulas. E o que é que elas têm em comum? Ambas prendem a nossa atenção e acabam nos surpreendendo. Talvez seja essa a grande questão das histórias dos nossos queridos professores. Sejam eles de matemática, de português, sejam os professores da escola ou os professores da faculdade já, grandes contadores de histórias. Eu comentei isso quando eu compartilhei aqui a arte de criar leitores, da Guimar Dantas. Como formador literário, ele não é apenas professor, ele está em vários lugares. E às vezes esses educadores que nos prendem com as suas histórias, eles não estão exclusivamente na sala de aula, apesar desse livro ser voltado para pessoas que gostam de ensinar, e por isso a gente pensa imediatamente no professor com um quadro atrás, na frente dos alunos, e não necessariamente sejam apenas esses educadores, esses formadores. O próprio Rubem Alves dizia que o objetivo da educação não é ensinar coisas, matérias, conteúdos, mas é incentivar os alunos, sejam eles crianças ou não, a desenvolver perguntas. Eu dizia que a pergunta não poderia nunca partir do professor, mas sempre dos alunos, e eles iriam buscar o conhecimento, o professor estaria como um mediador. E talvez essas histórias, não só desse livro, mas de tantos outros que ele escreveu, não nos ajudem, nos inspirem unicamente a sermos mediadores, mas elas mesmas podem ser usadas no processo de mediação. Porque a educação, no final das contas, é um processo de desenvolvimento de pensamento. E uma boa história, ela sempre provoca o pensamento. O que fica de mais forte dessas histórias é que a relação entre ensino ou aprendizagem precisa ser, não necessariamente ela é, mas para ser bem sucedida, ela precisa ser uma relação de amor. O amor não é simplesmente afeto entre o professor, a tia da escola e o aluno. Não. Ou a preocupação afetuosa desse professor com esse aluno. Mas do amor entre o indivíduo e o conhecimento e o mundo de forma geral, com a vida, seja esse indivíduo tanto o aluno como o professor, porque ambos são aprendentes no processo. E como toda grande história de amor real, bem sucedida, há altos e baixos. É preciso rever, discutir, reelaborar, ajustar algumas coisas, e é esse processo que forma o conhecimento. É esse processo que desenvolve a formação, a educação. Essa resenha de hoje ela vai ser curta, vai ser um comentário breve, porque eu quero mais trazer essa sugestão e essa provocação, para que você leia esse livro e seja provocado pelas histórias do Rubem Alves. Lembre de histórias, experiências ou fábulas também, outras histórias que você tenha ouvido, que façam parte desse imaginário, façam parte dessa ideia, especialmente de provocar algumas perguntas, tais como: como é que você enxerga a sua relação com os animais? Qual a diferença entre urubus e sabiás? O que te faz feliz? Te auxilia a fazer outras pessoas felizes? Quando você pensa em aprender, as primeiras coisas que vêm à sua cabeça são o formato escolar? São quadros, carteiras, birôs, giz? Sim,
Não. Por quê? Quando você pensa no seu processo de aprendizagem bem sucedido, o que e quem vem à sua memória? E por que você acha que essa pessoa, essa coisa, esse objeto vem à sua cabeça? Pega essa resposta, ignora ela, tenta elaborar mais duas diferentes. Esse livro tem me ajudado enquanto professora, enquanto aprendente, há um bom tempo, na verdade, desde que eu terminei a graduação, passando pelo mestrado até agora, a colocar os meus objetivos em sala de aula em outra perspectiva. E eu espero que ele te ajude a fazer o mesmo. Eu vou terminar com a história do meu professor favorito da época da escola, uma história que ele sempre repetia, uma anedota. Na verdade é real. Quando eu pensei em histórias e experiências como essa do Rubem Alves, ela foi a primeira que me veio à cabeça. Ele dizia que estudava com um rapaz na época da escola, um menino chamado João Batista. Em um certo momento, a professora deixou a turma escrevendo, fazendo atividades do livro e saiu da sala. E esse rapazinho, João Batista, ao invés de tentar responder por si mesmo as perguntas, viu o livro da professora dando sopa em cima do birô, correu, copiou as respostas e voltou ao seu lugar. Quando a professora voltou e foi corrigir a atividade coletivamente, ele prontamente levantou a mão querendo compartilhar e ela, obviamente, ficou com a pulga atrás da orelha porque não era um aluno que compartilhasse tanto assim as tarefas e desse a sua opinião, as suas respostas. E muito feliz, o João Batista respondeu a pergunta sobre o texto, o piolhão de cada um. Prontamente a professora percebeu que ele havia colado porque no livro dela a resposta estava opinião de cada um. Era uma pergunta com respostas individuais. Velocidade ali buscando copiar logo. Ele pensou que seria piolho no aumentativo. E a ideia que fica pra mim não é simplesmente o humor em si dele achar que estava certo e está errado, mas muitas vezes no nosso processo de aprendizagem nós temos essa ingenuidade de sabermos, de termos a resposta certa. E na verdade nós não temos. Tanto porque às vezes não vão existir respostas certas, como porque a nossa formulação nos levou a uma resposta que não é a resposta, ou que talvez ela não sirva mais como resposta no momento em que nós estamos. E por isso que a educação ela é contínua e ela precisa ser o momento de desenvolvimento de pensamento. Desenvolver meu pensamento e não simplesmente as respostas, porque haverá um momento em que nós estaremos sem os professores. O trabalho dele, no final das contas, não é nos dar as respostas mesmo. Precisamos aprender a desenvolver os nossos piolhões com uma solidez, com bons argumentos, com uma boa base. E aí eu pergunto pra você, qual é a história? Qual a anedota, qual a experiência, que comentário que o seu professor favorito fazia, que até hoje você lembra e que tem um significado, às vezes até além daquilo que o seu professor imaginava que estava exercendo ou influenciando sobre você. Então é isso, meus queridos cavaleiros andantes. Na semana que vem a gente volta com a nossa programação normal. Jornada de leitura conjunta do Ulisses na segunda-feira, em 5 minutos, na quarta e vlog na sexta, que possamos sair da biblioteca e ver muito além dos sonhos de ler.